Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Boa noite a todos. Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui mais uma live. Como vocês estão vendo aí o nosso querido amigo José Hélito, lá do Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama. Estamos muito felizes, viu, Zé Hélito, de receber você em nossa casa virtual. É uma alegria muito grande, viu? Gente, em primeiro lugar, nós vamos fazer alguns anúncios, né? Alguns avisos. Nós temos aí no dia 29, domingo que vem, o nosso almoço beneficente. Esse almoço é em benefício das despesas da casa e também da nossa obra. Eu gostaria de falar para vocês que tivemos no terreno hoje pela manhã, eu e Bento, né, fomos lá verificar como é que está o terreno. Aí nós vamos ver realmente que o terreno está precisando dar uma limpeza geral, já contratamos o rapaz para começar a fazer a limpeza do terreno, porque a gente está pretendendo aí no começo do ano de 2021 já começar alguma coisa, né? Fazer mais alguma coisa. Para isso, nós estamos fazendo esses eventos do almoço beneficente, os artesanatos, que está com a nossa irmã lá vendendo, né? A nossa irmã querida que está vendendo lá para a gente. Então, a gente está vendo aí a possibilidade, né, de arrecadar esses dinheirinhos para a nossa despesa financeira e para a nossa futura obra, né? E também lembrando das nossas cestas básicas, né, para as famílias,
que nesse momento estão precisando muito, um alimento, 1 quilo de alimento, procurar aí a tia Rita, né? Ou eu, posso contactar pelo meu telefone também, para as cestas básicas, né? E nós iniciarmos, para não tomar assim, muito tempo do nosso querido José, nós vamos ler do livro Vida Feliz, de Divaldo, por Joana de Anjos, pelo espírito de Joana de Anjos. Lição 78. Controla a tua ansiedade. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar onde se apresenta. Irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em volta. A pessoa ansiosa requer mais atenção, que nem sempre ele pode dispensar. Está sempre queixosa e acarreta problemas para as demais. Vê o que ainda não está ocorrendo e precipita-se a situações indesejáveis, para arrepender-se depois. A calma é o abençoado antídoto da ansiedade, que advém quando deseja esforçar-te para viver em paz e confiança em Deus. Joana de Ângeles. Então, após essa página que nos fala sobre a nossa ansiedade, como que a gente deve dirigir, né, essa ansiedade para que prejuízo nenhum tenhamos nos nossos organismo e nem causar problemas para as pessoas que estão em volta de nós. E após essa página, nós vamos então fazer a nossa prece, porque nós estamos assim bem ansiosos com o nosso querido José Hélito, que vai nos trazer Desbravador do Continente das Almas. Ele vai trazer um tema muito especial para nós, que é falando de Allan Kardec. Então nós estamos assim muito felizes com a presença dele. E nós vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, rogarmos sempre a Jesus por esse momento tão especial, onde unimos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa harmonia, a nossa alma, como diz na nossa página, e que nós possamos vibrar bastante pelo nosso irmão, que fará uso da palavra na noite de hoje, trouxe para nós para falar um pouquinho mais do nosso querido Kardec. E que nós possamos ter uma noite tranquila, com muita atenção, com muita esperança de um dia melhor, que amanhã, com certeza, teremos um dia especial para nós, como estamos tendo hoje. Obrigada por tudo, obrigada, amigos espirituais, que nós possamos iniciar essa reunião virtual, mas é uma reunião tão harmoniosa e com tanto amor no coração. Obrigado por tudo, que nós possamos iniciar com muita paz e muita harmonia. Graças a Deus. E agora nós vamos passar a palavra para o nosso querido que já está presente, né? Esse irmão que está sempre junto conosco, com esse carinho, com esse amor que ele traz para nós, e sempre dizendo, aqui em Rio das Ostras não acontece, acontece lá em Araruama. Agora ele vai dizer, aí em Rio das Ostras não acontece, acontece aqui em Araruama. Não é, Zélio? Que o Senhor Jesus possa, nessa oportunidade, nos envolver e nos guardar em sua paz. É isso mesmo, Cleusa, né? Então eu agradeço aí a Cleusa, todo o acolhimento, ao Mateus, pelas orientações na mídia, né? Que veio aí a favorecer a gente nessa noite de hoje, está realizando essa live através desta
plataforma, eu trago, em primeiro lugar, aos companheiros de Rio das Ostras, do Paulo de Tarso e demais casas espíritas, o abraço acolhedor dos companheiros do Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama, da que sou filiado, e também da AME Araruama, Associação Médica Espírita de Araruama. Aqui também estou vinculado, realizando atividades e tarefas. E na noite de hoje, foi nos proposto o tema Allan Kardec, o desbravador do continente da alma. Necessariamente, me parece que nós necessitamos conhecer o pensamento do codificador. Afinal de contas, nós somos espíritas, né? E ali, nas obras por ele compactada, trazendo as informações que foram canalizadas aos médios através dos sempre vivos enobrecedores, se montou as obras da codificação. Então, a gente parte do primeiro ponto de que é fundamental o estudo da codificação espírita. Por quê? Porque aí está o espiritismo. Ela é a base fundamental que ela fala a mudança da nossa estrutura psicológica, emocional, da organização das nossas tarefas, da nossa relação com o mundo espiritual, das leis de Deus que funcionam através da reencarnação, né? Na pluralidade dos mundos habitados, etc. Conta-se que, quando o mundo espiritual se organizou para eleger uma figura, um indivíduo desencarnado, para que viesse à Terra trazer a terceira revelação da lei de Deus, um conclave foi estabelecido. E ali se reuniu as mentes luminares, orientadoras dos destinos da humanidade, sobre a supervisão de Jesus de Nazaré. Então se conversava, se refletia, se pensava, e decidiram de que o indivíduo a ser elegido para essa tarefa, para essa atividade, deveria ser alguém com uma experiência e habilidade nas tarefas humanistas, profundamente na solidariedade humana, nas atividades cristãs, onde a sua personalidade sorveu o elixir mais especial do amor por si e pelo outro. Então, era uma tarde cinzenta. Um homem amarrado ao poste. Em torno dele, pedaços de lenha, gravetos, madeira embebida numa resina inflamável. Os algozes, ali em torno, lançam as tochas. O fogo crepita. As chamas se dilatam e tocam as suas carnes. A dor, a aflição, a fumaça sobe
a respiração é difícil. Ali está preso, naquele poste de sacrifício, em holocausto, João Rus, ou João de Roussillec, conhecido como o Pato. Então, entre as gargalhadas daqueles indivíduos perversos e maldosos que ali se encontravam, eles reúnem as últimas forças, ele reúne as últimas energias e lança um brado reencarnacionista. Pensam que matam o pato, mas eis que o pato voltará na forma de cisne, há de estender suas asas e derramar filigranas de luz nos corações aflitos e torturados. O tempo passa. João Rus desencarnou. Os dias se dobram com os dias e, consequentemente, os anos. Mas a 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, surge uma criança especial, que recebe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nada mais é do que a reencarnação de João Rus, o João de Roussillec. Surge ali aquela personalidade adotando o nome agora de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Filho de uma família que se notabilizou na magistratura. Seu pai, juiz Jean-Antoine Baptiste, e sua mãe, Jeanne Duhamel, professora. A criança cresce em meio a essa atmosfera de letras, de educação esmerada, de orientação firme e segura. Faz os seus primeiros estudos em França. Tempo depois, os seus pais o encaminham para Yverdun, na Suíça, o estabelecimento de Henri Pestalozzi, o notável pedagogo que vinha revolucionando o pensamento educacional de então. Montou um estabelecimento escolar, um instituto renomado, criativo, de destaque então. E para lá foi o jovem Rivail. Conta-se de que aos 14 anos, o mestre Pestalozzi, percebendo a sua capacidade intelectual, cognitiva, entregava a ele a cátedra para que ele ensinasse aos seus colegas com dificuldades nessa ou naquela disciplina. Então, o jovem Rivail conhece um homem que se notabiliza nas letras e na cultura, mas, sobretudo, também na caridade, na empatia, no amor pelo outro. Porque o próprio Pestalozzi reunia as crianças carentes para a elas oferecer cursos e conhecimento gratuito. Falava da beleza, da importância da vivência do amor, de um indivíduo ser melhor para comunicar o bem em suas atitudes. E ali, o jovem Rivail vai sendo modelado nessas teses e na educação de vertente humanística e fundamental. Retorna a Paris. Passa a ser diretor de escola. Escreve
traduz obras, escreve a gramática clássica francesa, escreve curso de aritmética e tantas outras obras. É um homem convidado, jovem ainda, para que, quando surge um tema complexo, enigmático, as academias o chamam, devido à sua capacidade de um raciocínio lúcido, para equacionar e efetivar a resolução daquelas questões. É indivíduo vinculado a várias academias, inclusive a Academia de Arras, onde ele ganha um prêmio que é comunicado a toda a Europa, onde o seu nome é distinguido. Logo, o professor Rivaio, em certa época, século XIX, onde surge pensadores como Karl Marx, apresentando as suas ideias, pintores de renome, onde há uma ebulição cultural tremenda, surgem determinados fenômenos interessantes nas Américas, na Europa, as chamadas mesas dançantes, mesas falantes, mesas girantes. Um amigo seu, certa feita, num bate-papo, numa conversa, diz assim: Rivaio, nós temos um fenômeno agora, era o senhor Fortier. Um fenômeno interessante que as mesas se movimentam. Então, Allan Kardec diz a ele: eu não vejo nada demais nisso, porque o fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade agindo sobre determinado objeto, sobre determinado artefato, poderá fazê-lo movimentar. Tempo depois, o mesmo senhor Fortier ele chega e diz: amigo, agora, Rivaio, coisas extraordinárias estão a acontecer. A mesa, ela só não se movimenta, ela só não gira, ela também fala, ela responde a perguntas. E nós ficamos a pensar o olhar do professor Rivaio, um homem de ciência, um pedagogo por excelência, um homem que conhecia astronomia, anatomia comparada, física, química, era um grande cérebro. Olhando Fortier a falar, então ele redargue, ele responde: eu só acreditarei nisso. Vejamos, queridos amigos, o cérebro do cientista. Eu só acreditarei nisso quando alguém me provar que uma mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar. Até lá, Fortier, me permita ver nisso apenas um conto para fazer alguém dormir em pé. Então, vejamos a lógica de sua celebração. Ele não aceita, a princípio, essa fenomenologia. Então, depois, o senhor Charlotte, um amigo de 25 anos, o encontra e conversa sobre esse fenômeno, mas de uma maneira tão entusiasmada que seja ser pueril, entusiasmada que seja ser infantil. E mais aumentou as dúvidas do jovem Rivaio. No final da conversa, da tertúlia, Charlotte vira para ele: um dia você será um dos nossos. Aqui, o professor responde: não digo que não, veremos isso mais tarde. E o tempo vai passando, trazendo as suas surpresas. Em certa época, o senhor Fortier foi com Allan Kardec na casa da senhora Roger, uma sonâmbula.
e lá ele encontra o senhor Patier e a senhora Pleonemaison. Esses nomes fantásticos, coisa fácil de gravar. Então, lá, para assistir uma sessão, uma atividade mediúnica de efeitos físicos. E nesse período, nesse dia, ele conversa com o senhor Patier, que era um homem de uma sensatez, de uma lógica de abordagem, de uma observação meticulosa, detalhada, em que a verdade estava pontilhada em sua fala. Ele ficou vivamente impressionado com a conversa com o senhor Patier. E o mesmo, então, o convida para participar das sessões em sua casa, onde a senhora Pleonemaison funcionava como sonâmbula. E assim ele vai. É a primeira vez que ele, na casa do senhor Patier, tem contato direto, efetivo com a fenomenologia paranormal, onde os espíritos se põem, por efeitos físicos, a travar uma comunicação. Ele observa a interferência de algo. E ali, a partir de então, ele se põe a analisar e a pesquisar. Ele, ao pensar sobre o que observa, acha que ali pode estar, justamente uma questão que resolveria as indagações perenes da humanidade e que ele também vinha fazendo. Da onde eu vim, para onde eu vou, o que faço aqui. Aquelas perguntas gritantes que a humanidade desde sempre vem fazendo, sem conseguir respostas plausíveis. Então, ele vai a pesquisar e alguns companheiros, o senhor Charlotte, o senhor Tideban Mantel, René Talandier, que era membro da Academia de Ciência, Tideman Mantese, Vitorian Sardot, que pesquisavam esses fenômenos e começaram a receber mediunicamente ditados, mensagem dos benfeitores espirituais, compõem 50 cadernos. E esses 50 cadernos passam ao senhor Rivaio, a fim de que ele possa averiguar, analisar, avaliar, peneirar e estender as suas conclusões. Então, ele começa a sua tarefa, a sua atividade. E, através de um critério científico, minucioso, não é uma ciência, uma filosofia ou uma religião, não é uma religião comum como as outras. Não é. O espiritismo não é uma religião comum. O espiritismo é a religião baseada em evidência. Não existe hierarquia sacerdotal, não existe paramento, vestimenta específica. Não existe o profissional de religião, não existe isso. A religião, na matriz espírita, é aquela que religa o indivíduo a Deus e que se apresenta em evidências para que aquele que crê. Porque, diz os benfeitores espirituais, Allan Kardec, a nossa fé aumenta dia a dia é porque compreendemos. Não existe mistério na doutrina espírita. Não existe misticismo no espiritismo. Em absoluto. Nada. Então, Allan Kardec utiliza o critério científico.
para averiguar os fatos e constata que quem realizava aquela fenomenologia de efeitos físicos na escrita, são os espíritos, as almas dos homens que viveram na Terra. E eles trazem informes do mundo espiritual. E essa evidência, esse aspecto, é comprovado pelos cientistas, como César Lombroso, Ernesto Bozano, Paul Gibier, Alfredo Russel Wallace, William Crookes, que demonstraram a continuidade da vida, analisando médiums. E aqui nós não vamos nos estender nisso. Demonstraram de maneira cabal e apresentaram isso à sociedade científica, às universidades, aos núcleos de cultura de então. Uns aceitaram, outros rechaçaram, devido ao preconceito materialista ainda vigente naquela época e ainda nos nossos dias atuais. Queridos, então o que Allan Kardec estabelece? Estabelece um procedimento de matriz científica. Faz uma pergunta a vários médios em vários pontos do globo e recolhe essas perguntas com a resposta e vê que ela tem a mesma linha de pensamento. Em 18 de abril de 1857, na livraria do senhor Dentu, no Palácio Real, a obra monumental ali se encontra. Com 501 perguntas. O Livro dos Espíritos. Sua primeira edição tem 501 perguntas. Logo esgotado, e vem a segunda. A segunda edição com 1.019 perguntas, mas em realidade são 1.018, porque há o erro de grafia. Mas tudo bem, ele descobre, esse é o desbravador do continente da alma. Demonstra à sociedade humana de que nós não somos corpo. O Espiritismo, como diz Leon Denis, altera. É um novo evento, é um novo marco no processo histórico da humanidade. Então, quando a criatura humana ela conscientizar de que o hoje será a consequência do futuro, as relações sociais irão mudar. Porque ele terá o cuidado de agir hoje corretamente, buscando atender às leis de Deus, para que dores maiores não venham adiante em virtude dos seus atos equivocados. É Allan Kardec. Allan Kardec, posteriormente, lança o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a gente. Ele cria, em 1º de janeiro de 1858, a Revista Espírita. Um periódico de conteúdo profundo sobre temas os mais variados, que surgia como revista de estudos psicológicos, na sua contracapa. Em 1º de abril de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita da humanidade, no roteiro seguro de orientação, que, ao passar do tempo, vai se aperfeiçoando. Allan Kardec nunca aceitou, nas suas atividades mediúnicas, indivíduos que não tivesse o embasamento do conhecimento para atuar naquela tarefa e poder, com conhecimento, ajudar o desenvolvimento adequado dos trabalhos. Então, esse arcabouço oferece à humanidade um momento significativo,
que demonstra, e depois vieram outros homens a referendar as ideias que ele apresentou. Ele é o Consolador prometido em João 14,15. Se me amais e guardais os meus mandamentos, eu vos mandarei um outro Consolador, para que fique eternamente contigo. O Consolador prometido, a doutrina espírita. A doutrina espírita que vem dizer para a sociedade humana de maneira clara: não se é corpo. Nós somos espírito, o corpo é uma vestimenta. Nós seremos felizes no amanhã de acordo com as nossas atitudes de hoje. E narra Humberto de Campos. Narra Humberto de Campos que ele observava que as criaturas chegavam ao mundo espiritual, os espíritas. Os espíritas, não os espíritas de Rio das Ostras, mas os espíritas aqui de Araruama. Então chegavam muito tristes, acabrunhados, e ele ficava estarrecido, porque ele nunca viu ninguém, um segmento religioso com tanta informação, com tanta notícia, com tanto conteúdo valioso para produzir o bem e auferir o amor. Então, em certo instante, conta-se que Allan Kardec foi, depois de um dia de trabalho, buscar o leito, pensando num sonho que teve Martim Lutero, o notável reformista. Acreditava que, através do sonho, estivera no paraíso. E ali recolher algumas impressões daquele ambiente. De repente, Allan Kardec cochila, dorme e se vê num desdobramento fora do corpo. Ao seu lado, um benfeitor espiritual, que leva-o a uma região nevoenta, dolorosa, da erraticidade. Em lá chegando, ele observa uma camada de criaturas, gritos, dores, gemidos lancinantes. O desespero ali se casava com a aflição. E diante daquele quadro de dores, amancheias, ele indaga o benfeitor. Por acaso? Ele lembra dos imperadores e, por acaso, ele pergunta, mas por aqui está. Aqui se encontram os crucificadores do Cristo. E a entidade luminosa lhe responde: não. Esses eram criaturas com quase nenhuma réstia de espiritualidade. E o próprio Senhor o conduziu a tarefas redentoras. E hoje eles habitam as regiões do Empírio, as regiões luminosas do mundo espiritual. Então, ele volta o seu olhar para aquela massa sofrida, com imprecações as mais desesperadoras. Ele pergunta, ele lembra de Calígula, ele lembra das criaturas, dos imperadores perversos, dos imperadores romanos, que levaram a agonia e a dor a muitos corações dos seguidores do Cristo. Ele pergunta, então o benfeitor lhe diz, percebendo o seu pensamento, aqui não se encontra. Aqui não se encontra os imperadores, os governantes que tu pensas. Esses, muito deles,
já voltaram à terra em situações expiatórias, conseguindo remover o seu débito, quitar o seu débito com a consciência. Muitos deles estão nas regiões do mundo espiritual, da paz e da harmonia. Outros ainda se encontram na terra. E ele pensa em Gengis Khan, Aníbal, Alarico I, o Visigodo. Então, para quê? Você encontra esses guerreiros sanguinários e suas tropas perversas? Não, responde o tarefeiro do bem. Esses guerreiros, com os homens que lhe obedeciam às ordens perversas, eles já foram redimidos pelas ações múltiplas do bem. Muitos deles já se encontram no caminho das práticas edificantes e enobrecedoras. Mas então me diga quem são essas criaturas? Que mar de gente com dor, com aflição e com desespero que aqui se encontra pedindo socorro. E com um olhar sincero e penetrante, o benfeitor espiritual expõe: aqui se encontram os cristãos de todos os tempos, conhecedores da verdade e do bem, e que por isso mesmo esqueceram da verdade e do bem, ampliaram as agonias no seu próprio coração. De repente, Allan Kardec acorda e vai à mesa, toma de uma caneta e rediz a pergunta 642, que no dia seguinte iria apresentar às entidades reveladoras, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura. Bastará ao homem não praticar o mal? E os sempre vivos do bem responderam: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado. O desbravador do continente da alma, Allan Kardec, o mestre de Lyon, nos traz informações as mais extraordinárias para a nossa redenção. Todos nós que estamos aí ou não estamos fora da casa espírita, mas aqueles que estão, todos nós, na humanidade, temos um compromisso com essa escola da evolução, um compromisso um com os outros, de produzir no trabalho o bem, para pagar o mal que fizemos. Mas o que estamos fazendo até agora? Allan Kardec irá indagar dos espíritos, um minutinho dos senhores, da sua paciência, para que eu possa ler o que Allan Kardec indagou das entidades venerandas na questão 793. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-lo-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantado porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções? Porque vos alojais de vestir melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banidos vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Aqui
na questão 793, Allan Kardec coloca que os povos, a civilização completa, é aquela que se distingue pelos valores morais. E nós estamos com a nossa humanidade presente com os vícios, presente com o sentimento do egoísmo, e somos povos esclarecidos que alcançamos o primeiro patamar da evolução, contra os pontos de guerra no globo, matando pessoas, ser humano. Nós vemos nesse momento da pandemia, por incrível que pareça, o nível inferior de evolução nosso, dos seres humanos, de boa parte dos seres humanos, evidentemente, não estou falando de todos, mas de boa parte. Quando os órgãos de saúde diz de que devemos atender ao uso da máscara, a higienização das mãos, o cuidado da distância, o isolamento, e nós vemos a massa humana num domingo de sol indo às praias, sem máscara, um passando perto do outro e não se preocupando. Templos espíritas abertos, com todo respeito a quem faça, com todo respeito. Todo respeito. Né? Templos religiosos abertos, onde as pessoas, mas eu estou botando álcool gel, eu estou botando a máscara. Evidentemente que reduz. Mas veja bem que as pessoas não têm preocupação com o outro. Porque ele poderá, você pode, mas eu não estou no grupo de risco, mas você pode ser um vetor a contaminar outras pessoas e levar o indivíduo à morte. No Brasil, são 160 e tantos mil pessoas a morrerem. E nós vemos isso. Se nós temos que trabalhar, vamos trabalhar. Mas vamos tomar o cuidado essencial para que não nos contaminemos, não contaminemos a nossa família. E amanhã, lágrimas venham rolar da nossa face pelo descuido, pela falta de atendimento aos princípios orientadores que a ciência estabelece. E nós vemos isso, o egoísmo, a indiferença pelo outro. Os espíritos irão falar no Evangelho segundo o Espiritismo. A virtude de vossa época é o desenvolvimento intelectual. O vosso vício, a indiferença moral. Quanta indiferença! O problema é eu ir à praia e usufruir do mar, das águas. O outro é o outro. Então, por isso, parece que a dor chega como um torniquete e ela irá apertar mais e mais à medida que a criatura não atende à voz do amor. É por isso que vivemos essa hora que demonstra a indiferença, o egoísmo. Isso nunca é uma civilização completa, como diz, é verdade. O nosso desenvolvimento moral, a nossa caridade, meus queridos amigos. Como, por exemplo, as ruas estão pinhadas de gente. Estão pinhadas de gente que moram nas ruas. Numa civilização completa, onde o desenvolvimento moral é satisfatório, o forte seria o amparo do fraco. E a empatia? E se fosse você que estivesse lá? No Rio Grande do Norte, as pessoas ONGs estão fazendo poços, e utilizando a energia solar para tirar a água do subsolo e levar aqueles que raramente têm água. Olha que atitude! Ele está tentando chegar a uma civilização completa, saindo do universo do seu egoísmo.
saindo do universo do só para si, só para minha família, ou de usufruir e não pensar nas outras pessoas. Jesus nos conclama a isso. O cristianismo redivivo, que é o espiritismo, ele nos conclama a uma ação decidida. Não é só o governo, meu Deus. Isso não é só o governo. Eles serão responsáveis. Mas se eles estão aí, é porque a maioria vota nesses indivíduos. Vejamos o nosso estado do Rio, 5 governadores na cadeia. Mas é o povo que vota. Qual é os sentimentos que movimentam o coração dessas pessoas? A maioria. É preciso a gente pensar. Mudar a nós mesmos. Mudar a nós mesmos. Esse é o grande propósito. No livro Voltei, do irmão Jacó, o irmão Jacó fala dos companheiros espíritas no mundo espiritual tristes, acabrunhados, depressivos. Sabe por quê? O grande drama deles era a consciência do tempo perdido, aquilo que tinham que fazer e não fizeram. Quantas pessoas desperdiçam oportunidade? Agora eu não posso fazer esse trabalho, eu não posso dar passe mais. Não, porque eu tenho meu filho para cuidar, eu tenho a faculdade. Isso não é impeditivo do trabalho do bem. Isso não é impeditivo do trabalho do bem. Agora eu não posso ir para a minha reunião mediúnica, porque eu estou fazendo uma série de... Isso não é impeditivo do trabalho do bem. Muitas vezes é uma interferência das trevas para novamente levar você ao fracasso. A maioria dos médiuns fracassa, como está lá registrado em Os Mensageiros. No Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais alertam. A maioria dos espíritos que vierem para a Seara serão ludibriados e enganados. Muitos fracassarão pela falta de determinação, pela falta de compromisso. Queridos amigos, é uma hora importante para todos nós. E nós temos um conteúdo fabuloso em nossas mãos. Então, vamos distribuir isso. Hoje nós temos, por exemplo, a mídia. Montemos um site com páginas instrutivas. Montemos mesas redondas, esclarecedoras. Mas falamos de evidência. As criaturas do século XX, vamos falar de Jesus, que leva ao amor, mas vamos falar de evidências. Obviamente vamos falar de Jesus. De evidência, o que é, como é a imortalidade da alma, quem provou, quem constatou. Mas fulano, ele tem isso inato no coração. Uns têm inato, outros não. O dia de que essa realidade espiritual for aceita, as relações vão mudar. Porque no mundo, questão 932, porque no mundo, questão 932 do Livro dos Espíritos, porque no mundo a influência do mal sobrepuja os bons por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Vamos montar uma banca de livros espíritas. Não, isso dá muito trabalho, não sei o quê, ninguém quer, bababá. Mas se for para montar um bar ali, vendendo líquido etílico, o nego faz, de uma rua a outra enche. Meus queridos amigos, muitas vezes a acomodação é uma influência
espiritual danosa, como é o caso, que eu não vou contar aqui agora, porque a hora já está indo, de Custódio Saquarema, né? Narrado por Humberto de Campos. Então, essa é a nossa hora. Os bons são tímidos. Né? Então, nos movimentemos, colaboremos com Jesus na construção do bem. Vamos montar um CVV, vamos montar uma atividade segundo o CVV para atender aquelas pessoas com tendência suicida, aquelas pessoas acabrunhadas, depressivas, que muitas vezes estão ali no pórtico do suicídio e com uma ligação para você, uma conversa, você consegue demovê-la da posição cruel e truculenta e nociva, trazê-la para a casa espírita, tomar o passe, botar o nome na reunião mediúnica, tratamento espiritual, grupo de estudo, palestra pública, aonde vai dar uma visão do indivíduo, vai dar uma visão para o indivíduo diferente dessa materialista. Vejamos que a gente pode, vai dar trabalho, é claro, querido. Mas você quer o quê? O céu, né? Com a faca e o queijo na mão, para que o osso passe a manteiga e você coma o pão, meu querido. Você tem que realizar e fazer. Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. O reino dos céus não será para os orgulhosos, mas para os humildes. Está lá descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus queridos amigos, o desbravador do continente da alma. Essa figura notável de Allan Kardec, com o seu senso extraordinário, o bom senso encarnado, como dizia Camille Flammarion, no seu discurso, à beira do túmulo. No Dômel de Allan Kardec. Em Père-Lachaise. Em Père-Lachaise. É ali domita os vestígios de quem não está ali, mas que se encontra alhures nas regiões de luz do mundo espiritual. Então, encerrando a nossa conversa de hoje, nós dizemos assim, de nosso coração entusiasmado. Ave Allan Kardec, os teus seguidores te saúdam e te homenageiam para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Ô, Cleusa. Oi, meu filho. Estou até sem palavras. Falar assim de Kardec, né? Entusiasma a bom, gente né? demais, né? É muito bom a gente estar assim, lá dentro da gente, a gente sentindo essas obras maravilhosas de Allan Kardec, né? Esse nosso grande codificador. Nos emociona muito, né? A gente sentir isso tudo, né? Muito bom mesmo. Bom, então, nós agradecemos muito a você, José Hélito, pela participação, por nos trazer esse entusiasmo que você tem dentro, assim, para nos contar sobre Kardec. Foi, assim, maravilhoso mesmo, tá? Só temos muito que agradecer. E mando um abraço aí para Aruama, de Rio das Ostras para Aruama. A gente manda abraço, nem que seja virtual, mas mandamos, né? É verdade. É uma alegria muito grande receber vocês aqui, né? Nem que seja assim, né? Pela tela, né? É muito gostoso mesmo. Estou à disposição de vocês. Tá ok. Seja muito bem-vindo mesmo à nossa casa. É muito bom, é muito bom. Aí agradecemos também a presença de todos que esteve aqui junto conosco, trabalhando, né? Estudando principalmente, né? É uma alegria muito grande estarmos todos juntos.
E antes de nós encerrarmos, nós vamos lembrar do nosso almoço, que será domingo que vem. Os pedidos do almoço serão até o dia 27, na sexta-feira. Vai ser delivery, né? Vai ser esse almoço que nós vamos fazer, vai ser feito ali na casa da tia Rita, como foi feito o outro, né? Vai ser o mesmo processo. E também lembrarmos de domingo que vem a nossa palestra, O Valoroso Poder da Oração, com Benimar. Eu conheço, Então, conhece? conheço. É, É minha esposa. eu sei. Eu sei, com Benimar, então. Vai falar para a gente sobre o valoroso poder da oração. Olha que bom. alegria, um domingo um completa o outro no outro domingo. Fecha o mês de novembro. Mês de novembro, Tá muito bom bom, que ótimo. mesmo, tá? É uma alegria muito grande mesmo, nossa. E para nós encerrarmos, vamos pedir para fazer a nossa prece de encerramento. E logo após, o Matheus vai colocar uma música para nós sobre Kardec, para a gente fechar. E nesse agradecimento a Kardec por tanto que ele nos proporcionou, trazendo o Espiritismo para nós, através da orientação da espiritualidade, essa doutrina dos espíritos. E nós vamos cantar no final o hino a Kardec, né? E vamos então passar a palavra para o José Hélito para ele poder fazer a nossa prece de encerramento. Senhor e Mestre Jesus, estamos nesta hora, Senhor, te agradecendo por esses instantes de reflexão, de pensar, de cogitar das ideias que a doutrina espírita nos oferece, sendo ela, Senhor, o cristianismo redimido, trazendo as suas lições como foi apresentada na hora primeira. Querido amigo Jesus, envolva os companheiros da Casa Espírita Paulo de Tarso, envolva os internautas, Senhor, que estão conectados nessa plataforma, que as energias da paz e da harmonia cheguem a seus lares, comunicando também saúde, mansuetude. Querido amigo, que possa, o dia a dia, ele apresentar as oportunidades para o bem e nós aproveitá-las com uma ação eficaz. Quando não muito pudermos fazer, Senhor, oremos por alguém. Oremos por aquele, Senhor, que necessita das nossas vibrações, de equilíbrio, de paz. E que nessa noite, onde pensamos em Allan Kardec, no seu trabalho, ele como um notável desbravador do continente da alma, que possa o codificador, onde se encontra, receber de nós a gratidão por tudo que fez, Senhor, oferecendo à humanidade a síntese do conhecimento universal. Que teu amor nos envolve e nos guarde hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Esqueci que o fone estava desligado, viu? Ah, tá, sem Então, problema. O meu fone está desligado? não, Não, o seu foi. não. Não, o seu não, Tá. o meu que estava. O Matheus botou aqui o aviso. Ah, tá. Aí eu estou agradecendo a você mais uma vez, tá? Pela sua presença e até domingo que vem, né?
estaremos ótimo. juntos de novo, né? Domingo que vem. Eu que agradeço. Obrigado. Com o valoroso poder da oração. Viu? Sinta-se abraçado, dá um abraço na Benimar também, a todos Obrigado. aí de Araruama, tá? Ao Grupo Espírita Allan Kardec. E muito obrigado, gente, pela presença obrigado. de todos e o carinho da União Fraternal Paulo de Tarso, a todos vocês. Pessoal de Santa Cruz, que está aí na live, a turminha toda do Paulo de Tarso. Beijos, beijos, beijos. E até domingo, se Deus quiser. Até domingo. Um abraço. Tchau. Amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, Rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo.